Paz do Senhor, adolescentes, paz do Senhor, você que nos visita nesta manhã maravilhosa. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Josimar Reis e hoje nós vamos aprender a lição de número 3 da Revista dos Adolescentes. É um prazer imenso ter vocês aqui. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham acordado dispostos, tenham acordado bastante animados para hoje aprendermos mais sobre a vida do nosso apóstolo Paulo. Aliás, é o tema da nossa revista desse trimestre, né? A vida do nosso apóstolo Paulo. E eu gostaria já de começar orando com você, que você possa estar de posse da sua revista, da sua Bíblia devocional também. Se não tem a devocional Robert McCheyne, pegue a sua Bíblia e nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos ilumine neste dia tão maravilhoso que Ele preparou para nós. Pai Santo, nós te glorificamos, ó Deus, te bendizemos pela tua graça infinita e o teu amor incondicional para conosco, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse dia maravilhoso em que o Senhor tem nos dado o sustento, o Senhor tem nos dado, Pai, a vitalidade para de todas as formas, ó Pai, pudéssemos te glorificar, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Obrigado também, ó Deus, por cada aluno que está aí agora, Senhor, presente e atento para ouvir, ó Deus, aquilo que o teu Espírito Santo tem a nos ensinar nesta manhã. Que o Senhor venha, ó Deus, nos quebrantar e nos guiar durante esse estudo. Te louvamos, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, você que tem a sua Bíblia devocional Robert McCheyne, abra por favor lá na página 309. Se você não tem a devocional Robert McCheyne, abra por favor em Gálatas 1. Na verdade é 308, né? Mas sabe, na 309 vai dar certo também. Gálatas 1. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 24. Gálatas 1, do 15 ao 24. O nosso tema, o tema dessa lição de hoje, que é a lição de número 3, ela fala o seguinte: os primeiros passos de Paulo. Ok? Os primeiros passos de Paulo. Essa revista nesse trimestre está investigando sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre a sua conversão, aquele que passou de perseguidor a perseguido. Então, hoje na lição de números 3, vamos ver os primeiros passos de Paulo. Vamos lá, professor, vamos lá, meu aluno. Você também que nos visita, esteja bastante atento. Vamos lá. Gálatas 1, verso 15. Assim diz a palavra do Senhor. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a carta de Paulo, que aqui Paulo está
relatando parte de sua trajetória, parte de sua luta, até mesmo a sua maneira de tentar ser aceito pelo povo judeu, uma vez que agora ele estava pregando o evangelho. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse início, esse princípio da caminhada de Paulo no cristianismo. Inclusive, nós vamos ver a partir de quando que os cristãos começaram a ser chamados de cristãos de fato. Os objetivos dessa lição têm por base apresentar a vocês as atividades que Paulo desenvolveu após a sua conversão, conscientizar da renovação do caráter que ocorre naqueles que se convertem ao Senhor Jesus Cristo, explicar a resistência de alguns judeus à pregação do Evangelho, nesse caso veiculado por Paulo. Vamos juntos? Então, vamos pegar aqui um ponto de partida. Relembrem vocês que Saulo, até então Saulo, era perseguidor dos cristãos. E esses cristãos, eles tinham medo, tinham certo receio de Paulo, só de ouvir falar o nome de Paulo, aqueles que pregavam exatamente o nome de Cristo, e aqueles que levavam isso muito a sério ali e pregavam, eles tinham medo de Paulo, porque Paulo era um perseguidor ferrenho dos cristãos, daqueles que se intitulavam apóstolos ou discípulos de Cristo, aqueles que replicavam, reproduziam e ensinavam os ensinamentos de Cristo. Notem vocês que Jesus havia já passado ensinando seus ensinos, trazendo a resposta a muitos questionamentos que antes não tinham respostas, operando milagres, fazendo maravilhas e prodígios no meio do povo, predizendo coisas que ainda haviam de acontecer, inclusive a sua própria morte e ressurreição. E ainda assim, Jesus, por muitos dentro dos religiosos, judeus religiosos, Jesus ainda estava em descrédito junto a essas pessoas. Muitos deles acreditavam em Jesus, mas muitos desses religiosos dentro dos judeus não davam crédito à palavra de Jesus, dizendo que ele não era de fato o Messias. Inclusive, o próprio Jesus havia falado também acerca do Messias que viria para salvar e libertar o povo, e ele então se apresentou como Messias, mas foi rejeitado por muitos, e nós vamos ver e investigar um pouquinho mais a fundo esta lição. Vamos juntos? A vida de Paulo mudou radicalmente depois que ele encontrou com Jesus. Os primeiros anos de seu ministério foram dedicados ao amadurecimento. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, ao amadurecimento. Mas me explica um pouquinho mais, professor, sobre isso, a questão do amadurecimento de Paulo. Claro, vamos lá. Esse amadurecimento, ele fazia parte do caráter, né, de trabalhar o caráter de Paulo. Uma vez que Paulo, outrora, era perseguidor dos cristãos. Paulo, ele tinha... quando a Bíblia relata a sua perseguição aos cristãos, e fala Paulo que foi até as autoridades pedir cartas para que pudessem prender aqueles que anunciavam o nome de Cristo. Então ele aspirava, ele desejava prender, ele desejava ferrenhamente prender e acabar com aquele movimento. Então, uma vez que ele estava agora do outro lado da mesa, por assim dizer, ele também sofria agora certos preconceitos referente ao que ele anunciara agora, a sua fé em Cristo Jesus. Ou seja, o povo tinha muita desconfiança em relação ao que Paulo estava dizendo agora, que ele teve um encontro com Jesus e agora ele era um apóstolo, um discípulo de Cristo, intitulado pelo próprio Cristo. Vamos juntos? As dificuldades surgiram desde o início de sua trajetória.
Isso, porém, não atrapalhou. Ele foi um líder guiado pelo Espírito Santo, e nós vamos aprender o que aconteceu com Paulo depois que ele saiu de Damasco. Vamos lá. Não há muitos detalhes sobre o que Paulo fez depois de seu encontro com Jesus na estrada para Damasco. Até o dia em que Barnabé o buscou em Tarso. Pelo registro bíblico, sabemos que ele pregou o evangelho e sofreu ameaças de morte. Tanto é que temos também aquela passagem que ele pregando lá em sua trajetória inicial, ele teve até que ser retirado por um cesto, né? Os próprios irmãos ali tiraram ele de cena para que não pudessem matá-lo, porque alguns dentre os próprios judeus buscavam matá-lo. É o nosso próximo ponto aqui, ó. A trajetória inicial de Paulo. Depois do batismo em águas, Paulo permaneceu na cidade por algum tempo. Então notem vocês que Paulo já começa ali o seu ministério já cumprindo uma ordenança, né? Que fosse batizado, que ele pudesse manifestar-se publicamente que agora ele era uma nova criatura, seguindo o exemplo ali de Jesus Cristo, que batizou para que nós também pudéssemos seguir esse exemplo. Então, Paulo estava ali publicamente se mostrando publicamente que agora ele era uma nova criatura. Então, batizou-se e permaneceu na cidade por algum tempo. E anunciou nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Imaginem vocês, um homem que perseguia, agora ter que ir contra tudo aquilo que ele defendia antes, tudo aquilo que ele era contra, agora ele estava a favor de tudo isso. Olha como que Deus, né, age na vida de um homem. Alguns judeus não receberam essa mensagem com bons olhos. Alguns judeus ficaram ali com um pé de desconfiança e queriam e buscavam Paulo para matá-lo. É isso mesmo que você ouviu. Quando eu leio isso também eu fico perplexo, que os próprios judeus, os religiosos da época, os mesmos ou parte desse grupo pertencente que crucificaram Jesus por dizer que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, esses mesmos religiosos agora buscavam também Paulo para poder matá-lo, uma vez que ele agora também anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, o mesmo do qual eles também não concordavam que fosse intitulado como Filho, como Messias, o próprio Filho de Deus. Combinando as informações do livro de Atos com a carta de Gálatas, a qual nós acabamos de ler aqui, Gálatas 15, há um período ali que nós chamamos de ano oculto ou ano silencioso, em que nós não temos exatamente detalhes do que exatamente Paulo ficou fazendo dentro desse período em que não nos é revelado aqui após a sua conversão. Estudiosos da época da Bíblia aqui, que investigam e tentam ali garimpar alguma coisa, apontam o seguinte, que Paulo ficou fazendo, desenvolveu uma profissão, aprendeu uma profissão, que era armador de tendas, e desenvolveu essa profissão e ficou trabalhando nessa profissão durante esse período em que ele volta à cena. Outros apontam para outro tipo de ideia, que ele diz o seguinte, que Paulo, durante esse período, ele ficou se preparando, ele ficou estudando os manuscritos, ele ficou estudando todo o conteúdo que ele tinha disponível para que ele pudesse se tornar um líder, para que ele pudesse se tornar uma pessoa que pudesse conduzir o povo e que pudesse pregar o evangelho com toda a veemência, com toda a sabedoria, com toda tranquilidade e destreza, como ele foi esse grande líder. Então, faz sentido essas afirmações. Depois dos anos em Damasco, Paulo foi a Jerusalém
E ele teve um contato com 2 discípulos ali de Jesus, porém, alguns dos irmãos ali da época ficaram desconfiados. Então Barnabé teve que entrar em cena e ir lá apresentar Paulo aos discípulos, apresentar Paulo à igreja local de Jerusalém, que a igreja ficou com o pé atrás ali com Paulo. Então Barnabé teve que entrar ali e fazer essa apresentação. O entusiasmo do apóstolo Paulo era grande, ele pregava as boas novas por toda a cidade. E mais uma vez encontrou resistência daqueles que ainda não acreditavam em suas palavras. Queridos, vamos agora para o ponto número 2. Mas antes de passarmos para o ponto número 2, queria destacar algumas características do ponto número 1 que nós vimos. Esse ponto número 1 foi sobre a trajetória inicial de Paulo. Muitas vezes, agora trazendo para os nossos dias, muitas vezes também é assim que acontece em nossa vida. Nós, por vezes, começamos o ministério, começamos a caminhada na fé cristã, e muitos de nós, ou de você que está me assistindo agora nesta manhã, talvez você não nasceu num berço cristão. Ou pode ser também que você tenha nascido num berço cristão, mas seus atos, a sua conduta não condiz com uma conduta cristã. Ou seja, né, como o nosso pastor costuma dizer, filho de crente não é crente. Ele pode se tornar crente mais à frente. E esse é o desejo que todo pai quer, né? Que seu filho se torne crente, se torne um discípulo de Cristo, se torne um discípulo real e fiel e leal ao Senhor. Mas sabemos que na realidade o filho de crente ele não é crente. Ele se tornará crente em nome de Jesus com os ensinamentos que nós vamos passando para eles. Mas pode ser, vamos colocar no caso aqui de alguém que ainda não teve um encontro real, assim como Paulo teve esse encontro, e não é regra assim, que Jesus aparece para todo mundo e vai derrubar, a pessoa vai ir no chão e vai ficar cego. Não, nós estamos falando aqui de um encontro genuíno com Cristo, de um encontro da qual ele transforma o teu ser e você entende a palavra e a palavra entra em você e agora você nova criatura é. Estamos falando desse tipo de encontro. Quando nós temos esse tipo de encontro, é normal e comum que as outras pessoas elas comecem a colocar a nossa fé em evidência, a nos, por vezes, olhar para nós e, peraí, tá diferente, tá acontecendo alguma coisa diferente. E quando isso acontece, normalmente dentro de nossa própria casa, nós começamos a enfrentar certas resistências. Até mesmo no momento de repente ali você está no momento de uma certa disputa ou de uma certa discussão de um modo saudável, né? Dentro da sua própria casa com seu irmão, alguma coisa, aí a pessoa começa a colocar pé ali, falou, opa, peraí. É assim que você é crente? Ou te provoca, vamos ver se ele é crente mesmo. Eu não estou acreditando que ele é crente. Adolescente, isso não acontece só com A ou B ou com João. Não, isso acontece com todos aqueles que amam a Deus. Todos aqueles que decidem viver um propósito. Há uma aparente perseguição e uma eminente perseguição também. Porque quando nós começamos a nos virar para as coisas certas, o que é converter-se, o que é conversão? É mudança de sentido. Estávamos indo para lá, para o abismo, agora convertemos, fizemos uma conversão, viramos o sentido e agora estamos indo de encontro à luz, nós estamos caminhando para a luz e em luz. E é normal e é natural
que as pessoas vejam a mudança em nós. As pessoas olhem para nós e comecem a ver. Mas há pessoas que vão olhar para você e vão ficar buscando provas. Ou seja, vão ficar ali, fulano agora, como diz aí, passou a crente? Não acredito não, eu duvido. Vão lá pisar no calo dela, vamos ver se ela é crente. Então, esse tipo de comportamento das pessoas do mundo acontece muito. Então, fiquem bastante atentos quanto a isso, não desanime, prevaleçam na fé, continuem firmes e crendo fielmente que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. E as pessoas que apenas apedrejam, que jogam pedras, que apontam o dedo, falam mal, caluniam, as pessoas não podem te salvar. As pessoas, elas também precisam de misericórdia. Então, não devemos dar ouvidos às más conversações. Perfeito? Nesse primeiro ponto, gostaria de destacar isso daí para que você também tenha esse apoio no momento em que você se deparar com uma situação nesse sentido. Então vamos seguindo o amadurecimento espiritual de Paulo. Como explicar os anos de silêncio depois dessas ameaças e fugas? Por um lado, Paulo experimentou uma tremenda transformação na sua vida ao encontrar-se com Cristo. Ele era uma nova criatura, assim como você também, uma vez que entregou sua vida para Cristo. Nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Por outro lado, Barnabé também chamou para ir a Antioquia. Paulo estava preparado para acompanhá-lo e ser um bom líder, né? Ele não deixou essas coisas afetarem ele, não deixou essas coisas deixarem para baixo. Não, Paulo, você é um crente de segunda categoria. Não, você é um crente que a gente tem que confiar desconfiando. Ele não deixou isso entrar dentro do seu coração. Que você também não deixe isso entrar. Se você, por algum motivo, ouvir esse tipo de comentário, profano, esse tipo de comentário que não traz boa fama, olha, abandone, deixe de lado, se apegue simplesmente na palavra do Senhor, porque em Cristo nova criatura és. A mensagem incomoda. O terceiro ponto aí, a mensagem incomoda. O entusiasmo e a dedicação que Paulo tinha para rastrear e ameaçar os discípulos, ou seja, que ele estava ali, aquela avidez em pegar os discípulos, né, quando ele ainda não era convertido a Jesus Cristo. Agora, Paulo usava esse mesmo entusiasmo, essa mesma habilidade para agora pregar o Evangelho e propagar o Evangelho. Notem vocês que Paulo também tinha acessos a lugares onde a maior parte dos discípulos não tinham. Então, é algo bastante estratégico também ter Paulo agora como um líder e um líder religioso, pregando não a Paulo, mas pregando a Cristo, o Senhor dos senhores. E Paulo ali, ele já havia estudado, por isso trazem também essa questão desse tempo de silêncio aí que eles estavam estudando. Paulo havia estudado também sobre os profetas, sobre as leis ali de Moisés. Então Paulo veio e trouxe Jesus e igualou o conhecimento, trouxe Jesus ali colocou ele como Senhor e Salvador. Então isso desagradou a muita gente, porém Paulo persistiu. Como ele era um bom perseguidor, agora ele virou um excelente pregador do Evangelho. Olha que maravilha. Notem vocês também, queridos, que Paulo fazia o que fazia, perseguia os cristãos, prendia, mandava açoitar. Não é porque ele tinha
o prazer em fazer isso, né? Porque senão ele poderia fazer com qualquer outra pessoa, não só com cristãos. Mas ele fazia por zelo mesmo, por zelo. Ele achava que aquilo que eles estavam anunciando, os discípulos estavam anunciando, era um absurdo. Olha, vocês estão falando aí coisas que isso daí está errado. Isso daí está errado. Então, Paulo, outrora, era também um homem que estava ali fazendo o errado, né? Vamos parafrasear aqui. Fazendo o errado, achando que estava fazendo certo, e por isso fazia de modo ferrenho, com muito afinco, com muito esforço. Ele fazia muito bem feito o mal feito, né? Ele perseguia as pessoas muito bem feito. Então, por isso todo mundo tinha terror dele. Porém, agora ele era um instrumento usado por Deus. E agora toda essa expertise, essas habilidades que Paulo tinha agora estão sendo usadas para o reino de Deus, para a pregação do evangelho aos judeus e também aos gentios. E aí que entra mais uma polêmica. Ei, peraí, aos gentios? Mas não era aos judeus só? Então, também o evangelho foi pregado aos gentios, porque os próprios judeus, estavam ali colocando resistência e barreira. Então, aprove a Deus abrir esse leque, abrir essas oportunidades para que os gentios também pudessem ser alcançados pela palavra, pela pregação do evangelho, através agora da vida de Paulo. Olha só que maravilha, como Deus tem preparado o melhor para nós. E você tem encontrado alguma resistência quando você prega o evangelho ou quando você fala de Jesus para os seus amigos? Se sim, coloca aí para mim. Sim, professor, eu tenho encontrado resistência. Não vai, gente, pode participar, tá? O chat está aí, vamos participar. Se você tem encontrado alguma resistência, coloque aí. Sim, professor, tenho encontrado resistência. Inclusive, se você não tem encontrado resistência, é um outro ponto a se preocupar, porque é praticamente nulo a dizer que estamos pregando a Cristo e não temos encontrado resistência. Essa semana aconteceu um fato bastante interessante lá no trabalho. O que acontece? Chegou um irmão lá, que trabalha comigo, e aí ele disse o seguinte, aí ele foi me fazer uma pergunta. Ele me perguntou, estava perguntando acerca da salvação, sobre a certeza da salvação e tal. E aí ele entrou na sala e perguntou, irmão, não sei o que e tal. Assim. Aí eu fui esclarecer para ele acerca da salvação e etc, que ele falou que ele não tinha certeza e etc. Aí aquilo me preocupou. Falei, opa, peraí, vamos voltar do começo. E aí ele falou bem assim, antes de que acontecesse, falou bem assim, antes de 5 minutos vai chegar alguém aqui e vai nos interromper. E ele deu uma risada. Eu falei, fiz assim, né? Como assim? Aí ele falou bem assim, preste atenção, antes de 5 minutos vai chegar alguém para nos interromper. Porque ele estava assim, vidrado, querendo aprender mais sobre a salvação. E aí, o que aconteceu? Chegou alguém e começou a fazer um monte de perguntas assim no meio da conversa. Aí ele começou a rir, pegou o celular e me mostrou assim, falou assim, não deu 5 minutos. E depois, né, a gente encerrou e lá fora e a gente conversou. Ele falou bem assim, você sabe por que eu te falei sobre os 5 minutos, sabe por que parou ali aqueles 5 minutos? Sabe por que antes dos 5 minutos chegou? Porque Cristo estava presente. Porque quando nós estamos falando de Cristo e reunidos e falando de Cristo, sobre o amor de Cristo, sobre a salvação, sobre assuntos produtivos, né, o inimigo ele não fica feliz com isso. Então ele tenta ali, de uma forma ou de outra, cessar aquilo dali, interromper.
E é sempre assim. Agora, a partir de então, fiquei observando agora, quando você for conversar com um amigo seu sobre Cristo, converse e já vai orando. Se você puder orar antes ainda de conversar, já ore antes, porque você vai ver como que as afrontas são muito grandes, tá? Então, se você enfrenta afrontas por pregar o evangelho, pessoas falando, olha, mas você falando do evangelho, você falando de Cristo, não tem, é meio de se desconfiar. Não desanime. O grande mestre e apóstolo Paulo, também um grande líder, né, foi também afrontado por muitos em sua caminhada. Em nossa conclusão, a caminhada com Cristo começa quando reconhecemos que Ele, Jesus, é o nosso Salvador e entregamos a nossa vida a Ele. E o que é entregar? É submeter-se à vontade de Deus. É agora passar a viver em novidade de vida. As coisas velhas ficaram para trás. Se alguém chegar e começar a apontar erros antigos, assim, olha, nova criatura eu sou, as coisas velhas ficaram para trás. E continue pregando a Cristo Jesus. Ele encontrou-se com Messias, o apóstolo Paulo encontrou-se com Messias e se sujeitou totalmente a Jesus. Seus primeiros anos como cristão foram marcados por pregações, provações e amadurecimento da fé. Entenda, adolescente, você também passará por essas fases: provações, pregações e amadurecimento da fé. E que em nome de Jesus você encontre em Cristo, e que o Espírito Santo possa colocar palavras em sua boca, possa colocar ali luz sobre sua mente, para que você possa pregar esse evangelho com todo afinco, com todo amor e com toda a garra, porque Cristo nos ordena para que nós preguemos o evangelho puro e genuíno. Muito bem? Você que esteve comigo até agora, espero que você tenha absolvido sobre um pouquinho aqui, um pedacinho da trajetória de Paulo, suas dificuldades, o seu amor, a sua paixão, o seu afinco agora em pregar o evangelho, e que ele também agora passou a ser desacreditado por muitos dos religiosos de sua época, mas ele não se desanimou e ele continuou perseverando na fé, porque quem havia prometido, quem havia falado com ele era o próprio Deus, o próprio Jesus em figura. Como o próprio apóstolo Paulo diz, eu amo quando ele, eu ouço essa passagem que ele diz: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é fiel. Então, essa é uma passagem que, por vezes, às vezes você dá aquela brecada assim no evangelho. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tantos bombardeios daqui, dali, tantas coisas dificultando. Aí eu me lembro, calma, eu sei em quem tenho crido. Quando nós sabemos em quem nós temos crido, então, assim, é instantâneo. As nossas forças, elas se renovam de uma tal forma que você parece que vai voar. Então, queridos, é a leitura, é a oração, é buscar a intimidade, é ter o Senhor como centro de sua vida, como Senhor e Salvador, para que você possa enfrentar as adversidades e triunfar e passar por elas e sobressair de todas as dificuldades, em nome de Jesus. Quero agradecer você que ficou conosco até agora, que você tenha uma manhã abençoada e maravilhosa na presença do Senhor. Quero também dar a você a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, de contribuir para esta obra maravilhosa. Você que tem aí a sua oferta, tem aí o seu dízimo, o seu voto, e que se tiver em
em modo digital, né? Já está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo o QR Code do Pix, do PicPay, a conta da igreja. Se você quiser fazer através de um desses canais, fique à vontade. Esse é o momento da igreja ser grata ao Senhor, ser generosa ao Senhor por suas contribuições, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Então que você faça isso com um coração muito alegre, com um coração feliz e regozijante, porque o Senhor tem te providenciado todas as coisas. Que você possa assim fazer em nome de Jesus. Se você nos visita, não sinta-se constrangido. Essa é uma prática de nossa igreja local. Mas se também você desejar com o coração alegre, feliz e grato por tudo que o Senhor tem feito por você, também contribuir nesta manhã para esta obra, para que o reino do Senhor também possa alcançar outras pessoas através dos canais, através das ações que são feitas com esse valor que é investido no reino, que você também possa ficar à vontade de contribuir e que o Senhor venha abençoar a você e a sua casa. E nós já vamos orar para encerrarmos. Glórias a Deus por isso. Se você também desejar trazer, você que é membro desta igreja, hoje teremos cultos, se você desejar trazer à noite, em espécie, também fique à vontade. Peço aos nossos alunos que apontem no relatório, nos ajudem, nossos alunos nos ajudem, apontem lá no relatório, presença, o mais breve possível, assim terminando essa aula, já faz o apontamento e ajudem os seus professores aí, tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor, porque podemos aprender com a vida de Paulo, Senhor. Podemos aprender que em tudo devemos ser gratos. E devemos também, ó Pai, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Apesar de enfrentarmos as diversidades, ó Deus, por amor a Cristo, nada se compara ao peso do pecado que o Senhor carregou por nos amar. Porque o Senhor nos amou primeiro. Então nós também agora podemos sermos co-participantes do teu reino e sermos chamados de filhos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Paulo. Muito obrigado, Senhor, porque aprove ao Senhor ensinar através da vida de Paulo. Paulo, apesar de, por um tempo, perseguir os cristãos, em um outro momento também foi perseguido por amor ao Senhor. E ainda assim, não desistiu, não voltou atrás, não retroagiu. Ele viu coisas inefáveis, Senhor. Esse Paulo que esteve com o Senhor viu coisas inefáveis e continuou a pregar veementemente o teu evangelho até ser conduzido à morte, ser decapitado e ainda assim pregando o teu evangelho, Senhor. Que mais nos resta senão glorificar o teu nome, bendizer a ti e aguardar o grande dia em que encontraremos com o Senhor e recebemos, assim como Paulo, a coroa que já nos está reservada para aquele grande dia. Que o teu Espírito Santo venha nos ajudar nesta caminhada, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos ensinar e venha, Senhor, a nos moldar a cada dia mais o caráter de Cristo. Que nós possamos a cada dia alcançar mais vidas e transformar essas vidas através do nosso bom testemunho, através do caráter de Cristo que está refletindo em nós. E que, assim como Paulo, nos momentos de dificuldade, possamos dizer: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é fiel. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima, adolescente. Tchau!
luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.